Toco de fulô rodado, tem um canto apaixonado, não quer saber de intriga, não quer mais saber de briga, é corpo rodado na beira da saia, no rabo de arraia, na rima certeira, levanta poeira, o barro batido. O meu nome é Edielson Gonçalo Gomes, sou presidente do História Geográfica de Bahia. Aqui funciona, além do Instituto Histórico, funciona a Academia Baiense de Letras. Aqui nós temos aqui no Instituto um acervo fotográfico, um museu, certo? E a ideia é exatamente divulgar a história da cidade. E esse trabalho tem como título a História de Bahia, através da pirogravura, entre 1954 e 1959. O objetivo principal é mostrar a paisagem natural e cultural de Bahia, quando, na época, se chamava Barreira, pertencente ao município de Santa Rita. A pirogravura é a arte de desenhar uma ponte incandescente na madeira. Esse projeto foi desenvolvido pelo Matheus da Terra de Bahia, o José Santiago, né, e eu com meus conhecimentos geográficos. A ideia de juntar essa parceria foi mostrar a importância histórica de Bahia através da pirografia. Nós usamos dois documentos, um através da Carta Topográfica de 1954 e a outra através do depoimento de Adimar Morel, que era um dos visitantes na década de 40, e homenagear a Barreira para receber o nome de Bahia. O Adimar Morel, ele falou o seguinte, que Bahia, tudo em Bahia tinha cor, tinha beleza. Quando ele falou isso, ele fez referência à paisagem natural, né? E no quadro aqui, você percebe que nesse quadro ele mostra a paisagem natural de Bahia, onde você vê o rio Sanhauá, o rio Paroeira, que são os afluentes do rio Paraíba, e entre esse rio, uma grande paisagem de manguezal, onde em alguns pontos desse ambiente natural, nós podemos observar a ilha Sanhauá e a ilha do Eixo, né, que faz parte da cidade de Bahia, muito visitada pelos moradores, e nessa paisagem natural, misturada com manguezal e todo o tempo, é a Ponte Sanhauá, que a Ponte Sanhauá é um bem cultural, é um patrimônio já cultural da cidade de Bahia, foi o primeiro patrimônio cultural do Bahia, foi a Ponte Sanhauá. E próxima à ponte, né, que tem uma importância muito, muito forte entre Bahia e João Pessoa, era uma ponte de ligação, e ela foi construída em 1840. Recentemente ela foi tombada no ano 2000 pelo IFAEP como bem tombada no município de Bahia. Então, na Ponte Sanhauá, surgiu os primeiros casebres. Esses casebres eram moradores dos pescadores, que viviam em torno da ponte e viviam da pesca. Aí surgiu a primeira vila de Bahia, outro bem cultural. Essa vila, ela foi construída em 1920, certo? E em frente dela tinha a principal vila de Bahia, que era a Bezão de Lanês. Próximo dessa vila morava uma pessoa muito importante de Bahia, que era o Major Tiro Ciral, onde era um grande incentivador da cultura baiense, que na época era Barreira. E o Major, era costume dele fazer atividade cultural na Ponte Sanhauá. Naquele quadro que você percebe ali, uma atividade, uma atração cultural do cavalo marinho, onde ele movimentava, ele patrocinava esses eventos na ponte. Esse segmento cavalo marinho aqui em Bahia, na tese de doutorado de Dr. Agostinho Lima, tudo começou aqui. É o único folguedo que só existe aqui em Bahia. Esse que vos fala, Aprendiz de Louco Nandinho, representado através de sua filmagem. E hoje representando o cavalo marinho raiz cultural Mestre Zequinha. É de muita tristeza de ver uma ponte construída pelos holandeses e se encontrar como ela se encontra hoje, totalmente abandonada. Não sei qual
qual setor, qual órgão que deveria cuidar dessa ponte. Eu não sei se era o IPAM que cuida, não sei se ela é tombada pelo patrimônio histórico. Enquanto eu estiver com vida, eu vou insistir para a manutenção desse foguete. Com 67 anos, o aprendizado que eu tive com o mestre Gasosi e o mestre Zequinha, eu quero passar para futuras gerações. Ao longo do Milanês, surgiram novas ruas, né? Surgiram novas ruas. E aí surgiram outros patrimônios, outras construções importantes. E uma das principais monumentos foi a igreja, né? A igreja de São Sebastião. É uma igreja de 1925. É um outro bem cultural importante, foi em torno da igreja em que a cidade cresceu. A igreja matriz de São Sebastião foi talvez um dos mais antigos monumentos do mundo. Ela foi construída em 1925, de taipa coberta de palha de coqueiro. Em 1932, quando chegou em Bahia a senhora Vinória, e a dona Brina, e o seu esposo José Mendonça, que era comerciante, construíram a igreja de tijolo coberta de telha. E a partir daí, a senhora Vina começou a se preocupar com a cultura do nosso município, preparando os eventos mais tradicionais. Um monumento também muito importante para a gente foi um casarão conhecido como Casa Blanca. Ele foi receber esse nome através de um filme chamado Casa Blanca. Era a residência da família dos Pedrosa, e lá nos anos de 1920, 1930, ele criava árvores silvestres e tinha uma cinemateca em casa, trazia filme do Rio de Janeiro e de São Paulo para apresentar esse filme para os vizinhos e principalmente para os pescadores. Fizemos também em Bahia um casarão que foi derrubado, que era o casarão do senhor Manuel Santos Leal. Esse homem era um dos diretores do posto de Cabedeiro e a sua residência tinha o brasão da família, coisa muito comum na época, que ele fazia questão de ostentar no paredão da sua casa. Manuel Santos Leal era o sogro de Geraldo Santana, que foi o primeiro prefeito de Bahia. Também temos em pirografia a residência do senhor Luciano Ribeiro de Moraes. E foi uma pessoa muito importante para nós, porque foi o primeiro baiense a ser um escritor. O primeiro baiense a participar da Academia Paraibana de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Bahia. Foi ele também que fundou a colônia Juliano Moreira e também a Faculdade de Medicina. Ele foi prefeito de Ararunas e ainda muito jovem saiu de Bahia pela condição de trabalho que ele tinha que apresentar como médico. Teve também ali o casarão de José Mendonça, aquele que eu falei que a sua esposa ajudava nas festas culturais do município. O casarão de José Mendonça era muito antigo, era um casarão que chamava muita atenção, porque ele ficava no centro do município, por trás do hospital da cidade. José Mendonça foi um daqueles personagens da história que lutou pela emancipação política de Bahia com outras pessoas e foi um deles que foi falar com o deputado Joacil de Brito Pereira para que Bahia conseguisse ser emancipada, porque na época Bahia era distrito de Santa Rita. Também não vamos esquecer do casarão de Severino Alves. Severino Alves era um camarada que tomava conta de uma olaria. E na época, muitas pessoas ficaram ricas em Bahia, porque Bahia tinha uma qualidade muito boa de construção de telha e construção de tijolo. Essa isolarias vendia para diversos municípios do estado. E assim, seu Severino Alves ficou rico e foi a primeira pessoa que construiu uma casa primeiro andar. E até hoje é lembrada pelo povo. Eu mesmo lembro que muitas vezes passava e ele estava lá em cima do primeiro andar, sentado, tomando café e fumando o seu cigarrão. Também temos a casa que até 1888 foi ponto de compra e venda de escravos. Nessa época, o navio chegava até o porto, Sonhoá, que era ali perto da ponte Sonhoá, e os escravos vinham para a Bahia, para a casa do comendador Álvaro Quintino. E pegava esses escravos e vendia para os coronéis e vinha do interior do estado.
A partir de 1888, quando acabou com a escravidão, a escrava se transformou em residência e muitas vezes recebia visitas de universitários para conhecer. E ainda tinha nessa casa um ponto onde os escravos estavam o queixo para ser vendido pela qualidade, e eles tinham a sua dentadura, e tinha uma cacimba onde jogavam os escravos quando ele não estava servindo mais. Eu mesmo cheguei a conhecer esse topo e conheci e ainda havia corrente que amarrava esses escravos lá nos anos de 1888. Temos também o casarão da família Guedes, Monsenhor Almeida, uma rua que tem aqui em Bahia, e é em homenagem ao senhor Guedes, Monsenhor Guedes Almeida, e era dono de quase todas aquelas terras lá do centro. Sobre os bens culturais, e Bahia foi crescendo em torno dessas residências, e que tiveram um momento histórico na cidade de Bahia. Inclusive, a mulher de seu Luiz Miranda, que era a Dona Maria das Neves, foi ela que doou o terreno para construir a Praça de Bahia. E essa praça, em 1954, recebeu várias homenagens aqui na cidade de onde Bahia era Barreira e passou a ser Bahia. Foi a partir dessa praça que surgiu o nome de Bahia. Para a gente entender sobre a Praça 6 de Junho e todo esse significado, toda essa história, a gente precisa voltar um pouco lá atrás. Vamos voltar durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde as tropas nazistas invadiram a Europa e na França teve um município que foi totalmente tomado pelos nazistas, que foi Bahia. E nessa época, as forças expedicionárias brasileiras, né, as forças aliadas, foram para lá para lutar na Segunda Guerra Mundial. E Bahia foi a primeira cidade a ser liberta, ter os nazistas expulsos de lá, né? Então o governo francês queria prestar uma homenagem ao Brasil por este feito, né? Eles consideraram importante demais a ajuda e queriam dar o nome de Bahia a algum lugar aqui no Brasil para ter essa ligação. O Rio Grande do Sul se candidatou como município e a Paraíba também. E graças à influência do jornalista paraibano, que foi um dos maiores empresários de um conglomerado de empresas do setor de comunicação, Assis Chateaubriand, que conversou com o interventor na Paraíba na época, Rui Carneiro, e apresentou a Vila Barreiras, né, que pertencia ao município de Santa Rita. E logo foi comunicado também ao prefeito Diógenes Chianca, de Santa Rita, que aprovou a ideia, e cedeu a Vila Barreiras e fez logo uma festa, né? E foi construída a Praça 6 de Junho. Essa praça recebeu um obelisco, né? Um obelisco que simbolizava, né, essa união das duas cidades, que foi colocar 5 quilos de areia na base do obelisco. Então trouxeram 5 quilos de areia da França, colocaram na praça, construíram um obelisco, foi feita uma grande festa, né? Tudo isso está registrado em jornais, contando toda essa história. A areia era um ponto importante, porque a areia da França foi o símbolo das duas cidades. O obelisco é um monumento para receber essa areia, para significar um momento histórico. Com essa homenagem, que eu considero uma das histórias mais bonitas da Paraíba, por conta desse acontecimento, tem um fato histórico muito importante por trás, e a cidade tinha alguns prédios públicos bem interessantes, né? A Escola Elementar Mista de Barreiras, que depois dessa transição, né, de vila para município, de 44 a 50 por aí vai, a Escola Elementar Mista de Barreiras passou a se chamar Escola Elementar Joana d'Arc. E ao lado da Praça 6 de Junho tem a Avenida Abdom Milanês, que também, para prestar uma homenagem a essa libertação de Bahia francesa, foi dado o nome de Avenida Liberdade. Também é bom lembrar que a Praça 6 de Junho foi homenagem ao dia dele. Na praça existia o quê? Várias avenidas. Tem a Abdom Milanês, que tinha a Rua da Linha. Dentro da Rua da Linha até a Rua do Meio, que hoje é Engenharia Cavalho, no final dessa rua, existia o quê? O Rio do Meio. No Rio do Meio, nas margens do Rio do Meio, a gente podia encontrar o quê? Encontrar um dos primeiros educandários aqui no Nordeste. Educandário Luiz Suíça, onde abrigavam filhos das pessoas que eram portadores de hanseníase na época. E em frente ao educandário
e o caminho chegava até o leprosário. O leprosário é outro espaço onde abrigou vários doentes portadores de rancelinha, porque na época era comum você não tinha problema de lepra, ir diretamente para um lugar distante. Próximo ao leprosário, eu tenho uma área de mata, que se chama Mata do Estado, que hoje é a Mata de Xanxém. Nesse leprosário, existia uma mini-cidade com toda uma estrutura, né, para atender esses moradores portadores de rancelinha. Foi criado para exatamente acolher os pacientes do mal de Hansen à época. Meu nome é Elizabeth Soares, estamos aqui nesse momento no Instituto Histórico e Geográfico de Bahia para falar um pouco sobre a história da colônia Getúlio Vargas, mais conhecido como Hospital Colônia Getúlio Vargas. É importante contextualizar para perceber que este hospital foi criado com essa finalidade dentro de um local verdejante que hoje é considerado uma reserva da Mata Atlântica, conhecida como a Mata do Xanxém. Neste mesmo período, em 1941, foi, ao mesmo tempo que construíram diversas, digamos assim, pavilhões no modelo Carville, que foi trazido dos Estados Unidos esse modelo, para acolher os pacientes, pavilhões masculinos, pavilhões femininos que estavam aqui separados, e também todo um complexo de casas para acolher aqueles que lá naquele espaço iriam também constituir outra família, que se casavam, que tinham filhos, e ao terem os seus filhos, eles eram conduzidos para o educandário de Suíra. Eu quero destacar a importância desse espaço, desse local, porque ele existia muito antes da cidade de Bahia existir de fato como cidade. Porque na época era apenas o distrito de Barreiras, que pertencia ao município de Santa Rita. Não existia como cidade. Então, este complexo foi criado exatamente na década de 38, 40, 41, a acolher os pacientes de rancelia. Se perceber, próximo ao leprosário, que fica com o rio do meio, tem o rio Maré, e as margens do rio Maré, indo na posição leste, ia se deparar com o quê? Com o primeiro engenho do Engenho Maré. Esse Engenho Maré foi um dos primeiros engenhos da Paraíba. Ele faz parte do cenário da Vada do Paraíba, que no século XVIII era comum ter engenho para a fabricação de açúcar. E aí era comum, próximo ao engenho, ter os casarões. Você vê na imagem do quadro, você vê o quê? Na parte de cima, a igreja, né? Na época chamada Igreja Senhora dos Pilar, que é de 1860, e tinha a Casa Grande, né? Tudo na parte superior. E embaixo fica o que? A fábrica de açúcar, onde os escravos trabalhavam. Esse trabalho, que teve como título a história do Bahia através da pirogravura, foi, para mim, algo muito importante, porque mostrou a paisagem natural e a paisagem cultural do município de Bahia, certo? Através de uma arte pouco conhecida no município de Bahia, que é a pirogravura. E eu tive o prazer de conhecer José de Santiago, que juntos nós nos unimos e construímos esse grande trabalho através da pirogravura contando a história de Bahia. Quem vai continuar, certo? Porque o trabalho não para por aqui, vamos continuar no próximo projeto, a partir de 59 até a atualidade. A minha motivação de fazer a cidade de Bahia, através da pirogravura, é que na cidade não tinha nenhum trabalho relacionado a isso, com pirogravura. Como já estava desenvolvendo esse trabalho, então me interessei em juntar junto com o professor e fazer o desenvolvimento de todo o mapeamento histórico da cidade através dela. Pelas recordações do tempo de criança que eu andava com minha mãe pela cidade, me relembra pontos históricos que marcaram muito na minha época. E este é o motivo que eu tive para fazer esse projeto. Agradeço a oportunidade em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Bahia e a Academia de Ciências, Artes e Letras, e ao professor Delcio Gonçalves, representante dessa instituição, em dar a oportunidade de representar meu trabalho através desse meio. Então, basicamente isso, agradeço a você pela presença e também é importante agradecer ao governo federal, além de Paulo Gustavo, visto que promoveu esse trabalho, agradecer à Prefeita Municipal de Bahia, Luciano Globo, por você ter esse espaço para trabalhar,
agradecer a outras pessoas que contribuíram com esse projeto. O próprio Joselito, o próprio Leandro e todo mundo que fez parte das entrevistas. Obrigado, até a próxima. E propôs o teu nome mudar. Foi carneiro quando aceitou. E hoje aí para Deus o meu espírito. Para mim, cidadão baiense, a minha honra. E para a cultura popular, o meu sangue.